Muita coisa aconteceu na minha vida desde o primeiro vídeo que eu fiz. Não tô nem aí pra isso. Vou ficar uma coisa menos detalhada sobre a tua vida e um pouco mais relacionada ao assunto que interessa. Os vilões, serial killers e criminosos fazem cada vez mais parte da nossa cultura pop. Estão cada vez mais sendo representados pelo nosso entretenimento, pelo mundo do entretenimento nos dias atuais, né? Vários personagens vilões que vêm sendo cada vez mais aclamados pelos públicos, né? Seja esse aclamamento no sentido crítico ou até mesmo no sentido sexual. Pois é, o nome disso é hibristofilia. Fica até o final que eu vou te explicar mais sobre isso. Bang bang, he shot me down, bang bang, I hit the ground, bang bang, that awful sound, bang bang, my baby shot me down. Fiz um roteiro, vou usar esse roteiro só pra estar seguindo uma pauta e tudo mais, pra não me perder muito no assunto. Cara, eu quero falar de uma parafilia que me chamou muita atenção nos últimos dias e me fez estudar bastante sobre isso, que se chama hibristofilia. Primeiramente, a hibristofilia é uma parafilia, como eu já disse. E o que é uma parafilia? A parafilia é basicamente fetiche sexual, né? Fetiches estranhos sexuais. Segundo Freud, para Freud, a parafilia ela significava todo tipo de relação sexual sem um fim de procriação. Ou seja, a homossexualidade para Freud era uma parafilia. Mas hoje em dia a gente tem essa palavra parafilia diretamente relacionada a desejos sexuais esquisitos, tipo zoofilia, que é atração sexual por animais, ou então voyeurismo, se eu não me engano, que é um fetichezinho da pessoa só gostar de olhar atos sexuais, tudo mais rolando ali sem participar deles. Tem pessoas que gostam de pés, que é uma parafilia. A pedofilia também é uma parafilia, desejo sexual por crianças. Então, todos esses desejos sexuais, fetiches sexuais esquisitos, fora do padrão comum, né, seria considerado uma parafilia. E a hibristofilia é um desses fetiches. A hibristofilia, ela é o desejo sexual por criminosos, por bandidos, por caras maus. O termo hibristofilia começou a se popularizar em 1950, quando essas histórias de serial killers passaram a ser reproduzidas na televisão, passaram a ser representadas ali no mundo do entretenimento, né, e tudo mais, e o público começou a alcançar essas histórias serial killers, e aí passou a ser denominado o termo hibristofilia. Há vários casos de hibristofilia, tanto dentro do entretenimento quanto fora também, no mundo real, né? Alguns exemplos de dentro do entretenimento, que foi o que me chamou a atenção, que já tinha me chamado a atenção em alguns momentos, né? O fandom, por exemplo, de Killing Stalker, que tem muita gente que gosta de Sangu, que se sente atraída sexualmente pelo Sangu. Eu acho bizarro, porque, pra quem não conhece, Killing Stalker é a história de um psicopata, né? De um serial killer que mata mulheres e mantém o protagonista em um cativeiro ali. Aí eles começam a ter relações e tudo mais. É um mangá extremamente pesadão. Mas esse personagem, o vilão da história, o serial killer, ele tem um fandom muito grande. Isso me chamou a atenção, cara. E aí depois, com o passar dos tempos, eu já vi isso em outras situações também, né? Por exemplo, outro exemplo de personagem, Nigari, de Alice in Borderland também, que me chamou a atenção porque que a galera ficou... Tinha gente que dizia que gostava muito dele e que achava legal esses caras maus. Também tem outros aí, tipo Coringa, de Esquadrão Suicida, ou no Coringa no geral também. A Arlequina é uma personagem com hibristofilia. Então, a hibristofilia tá meio que subliminar no nosso entretenimento e no fandom de muitas obras, né? Mas o que me chamou realmente a atenção, que me fez procurar buscar um termo para esse tipo de atração aos vilões, aos caras maus, foi o caso do menino do TikTok lá, né? O assassino de crianças do TikTok. Que as meninas, tipo, esqueciam o fato do cara ser um psicopata
do cara ter matado crianças e diziam que estavam se sentindo atraídas sexualmente pelo assassino de crianças do TikTok. E eu fiquei, caracas, que bizarro é isso, mano, que louco. Por que a galera curte esse tipo de gente? Me fez querer pesquisar a respeito, querer entender de onde que vem essa atração sexual por caras maus, saca? Outro exemplo que foge desse mundo fictício é o Maníaco do Parque, que é um exemplo clássico de bistofilia. Se você for pesquisar no YouTube bistofilia, você só vai ver a galera usando como exemplo, dando como exemplo o Maníaco do Parque. Tem o Eric Dillon também, do Massacre de Columbine. Tem Charles Manson também. O Maníaco do Parque, pra quem não sabe, recebia várias cartas de mulheres que diziam ser apaixonadas por ele e tal. O Charles Manson também recebia várias cantadas de mulheres já presas, já na cadeia. E, cara, aí eu quis pesquisar mais. O Eric Dillon também, eles tiveram muitos fãs, tanto mulheres quanto homens, tá? Muito do que eu vou dizer aqui pra vocês, o que eu já disse também, eu tirei de uma entrevista da Erika Murins, eu não sei pronunciar o nome dela, não sei se é esse o nome correto dela. Ela é advogada criminal e escritora e escreveu o livro Paradoxo do Amor Bandido, onde lá ela relata várias entrevistas de mulheres que sofrem de hibristofilia, né? Sofrem não, porque elas acham que é algo normal, entendeu? É muito louco. Eu não cheguei a ler o livro, mas cheguei a assistir algumas resenhas do livro e parece ser muito bom. Assim que eu tiver oportunidade e grana pra comprar esse livro, eu vou comprar, pra entender mais a respeito dessa síndrome que é a hibristofilia. Assistindo algumas dessas palestras da Erika Murins e do Ricardo Ventura, eu meio que posso diagnosticar, né? Diagnosticar não, separar em 3 tipos a hibristofilia. Tem o tipo 1, que é quando a mulher ou o homem, ele se sente atraído por um criminoso em busca de segurança. Ele acha que sentindo atração sexual por um criminoso, a gente tem, essa pessoa se sente mais segura tendo relações com aquele criminoso, principalmente mulheres. O segundo tipo é que acha que vai mudar o criminoso. Ele é assim porque ele não me conheceu, eu sou capaz de mudar essa cara, entendeu? Bizarro, né? E o terceiro tipo é pela adrenalina, entendeu? As pessoas se sentem atraídas por criminosos pela adrenalina de estar ali vivendo um amor bandido, uma coisa assim que tem risco de vida. Bizarro. Mas esses casos reais não dá pra assimilar com casos fictícios. Não dá pra, tipo, só porque eu gosto de um personagem que é vilão significa que eu tenho bistofilia. Isso não tem nada a ver. Talvez eu goste do personagem porque ele é bem desenvolvido, que é o meu caso em relação ao Coringa, por exemplo, e em relação ao Sangu de Killing Stalking. Eu acho um personagem muito bem criado, bem desenvolvido, cheio de camadas, assim como o Coringa também. Mas eu não tenho nenhum desejo sexual. Mas conheço meninas que têm desejos sexuais pelo Sangu, saca? Que, tipo, gostariam de ter uma relação com ele. Mesmo que seja um personagem fictício, fala muito, isso pode falar muito sobre a sua personalidade, né? Você tem uma preferência por vilões, seja no mundo do entretenimento ou até mesmo no mundo real, como casos que a gente vê aí que são publicados na internet. Você não necessariamente pode ter hibristofilia, né? Mas isso fala muito sobre a sua personalidade, sobre características do seu caráter que podem não necessariamente serem falhas, talvez podem ser simplesmente alguns desvios. Como que isso pode falar sobre a minha personalidade? Talvez isso signifique que você é uma pessoa insegura, você pode ser uma pessoa insegura. Baseado, por exemplo, em acontecimentos da infância, como restrições familiares, rejeições familiares, baixa autoestima e até abuso sexual. Essa insegurança meio que faz com que você confunda o medo da pessoa amar, da pessoa que te machuca, com proteção ou até desejo sexual, que acontece no mangá Nichan, né, que é a representação do garoto lá, Yui. Inclusive, se você não viu o vídeo do Nichan, tá aqui nos cards ou então na descrição do vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz sobre Nichan, que acho que é muito necessário. Outro aspecto da tua personalidade pode ser também ego,
baseado no segundo tipo de bistofilia, né, que é achar que vai mudar o criminoso. Eu acho que pra você achar que pode mudar alguém e pode agir diferente ou ser diferente dos outros, isso é um aspecto de ego, né? O ego é justamente um declínio da síndrome de inferioridade. Bom, além disso, você pode também ser uma pessoa que já passou por situações de muito estresse, e aí por isso você prefere caras maus pela adrenalina, porque adrenalina, cortisol, adrenalina é dopamina, faz você esquecer meio que alguns problemas. Com certeza, se envolver com criminosos gera mais problemas, mas a adrenalina do momento faz você esquecer os que você já tem. Porque a solução para a bistofilia e para todos os distúrbios, pelo menos quase todos, não tem jeito. Terapia. Não é fácil. Não é fácil de se livrar de parafilia. De onde que vem essa parafilia? Deixa eu pesquisar aqui no YouTube, cara. A parafilia, ela geralmente se inicia na infância e vai se desenvolvendo com o resultado de fatores genéticos, biológicos e psicossociais. O cérebro e os seus sistemas neuroquímicos desempenham um papel fundamental. Olha outra coisa aqui que a gente também reflete, né? A parafilia, ela é gerada não somente por situações que aconteceram com a gente, né, psicossociais e tudo mais, como também questões de genética, cara. Ultimamente eu venho refletindo sobre, será mesmo que traços da nossa personalidade eles podem ser herdados, sabe, dos nossos pais, e não porque a gente convive com eles, mas na verdade sim, sabe? Muitos traços da nossa personalidade são herdados dos nossos pais. Pouca influência tem a genética na tua personalidade, mas ela tem influência. Isso me faz muito lembrar Killing Stalking, cara. Tudo isso, e bistofilia me faz lembrar Killing Stalking. Não acho que o Boom seja bistofílico, com certeza não. Mas muitos casos de bistofilia são confundidos com amor, né? E quando a gente fala de como que o amor ele pode ser camuflável, tipo um camaleão, eu lembro de Killing Stalking. Porque em muitos momentos ali desse mangá, a gente achava que o Sangu, que existia amor ali entre os dois, né? Que o Sangu, em algum momento, amou o Boom e que o Boom amava o Sangu também. Mas não, o amor não existia ali no mangá. Era apenas obsessão, era apenas depressão, psicopatia, parafilia. Era tudo isso. Eu acho muito louco. Como que o amor ele pode ser facilmente camuflado, facilmente confundido. É muito importante que a gente tome cuidado com as nossas relações, que a gente procure pessoas saudáveis e procure manter relacionamentos saudáveis, porque isso influencia numa família, numa possível família, isso influencia nas nossas ações e nossas pequenas ações, como eu já disse em alguns outros vídeos, elas afetam todo um ciclo futuro. Falar em Killing Stalking, tem uma parada que me chama muita atenção, que é, eu sempre quis saber por que o Boom esquecia o rosto do Sangu no final, né? E por que ele esquecia aquilo? O que a autora quis passar com essa mensagem? Qual que é a filosofia por trás? Se eu tivesse a chance de encontrar com a Kudin, que é a escritora de Killing Stalking, eu provavelmente perguntaria isso a ela. Aí eu fui procurar, como a Kudin era psicóloga e tal, e provavelmente conheceu muito sobre neurociência, psicologia e tal, eu fui pesquisar a respeito disso. E descobri que existem muitas mulheres que esquecem o rosto de seus abusadores. E eu queria entender mais como é que funciona isso. Por quê? Como que o cérebro tá agindo aí? Quando eu fiz um projeto, quando eu escrevi o meu projeto e apresentei em várias salas da minha cidade natal, da cidade onde eu cresci e tudo mais, eu conversei com várias crianças e adolescentes que tinham sido abusados e tentei ajudá-los psicologicamente e aconselhar de alguma forma. Veio uma menina pra mim e disse que não se lembrava exatamente se ela tinha sido estuprada ou não. Naquele momento eu não sabia o que responder. Eu falei, sério, talvez tenha sido um sonho. Ela disse, eu não sei, mas eu sinto que eu fui estuprada, mas eu não consigo dizer se realmente fui. E ela queria que eu lhe desse uma informação baseada nas minhas palestras de 1h30, cheia de informações táticas a respeito do tema, de como prevenir o abuso. Então eu fiquei sem saber responder.
E aí eu lembrei dessa questão também do Boom, porque no final ele acaba esquecendo, né, do rosto de Sang-woo. E aí eu fui atrás de uma resposta para isso. Indo atrás de informações a respeito desse tema, eu encontrei alguns sites que colocam ali o relato de John Hooper, um grande psicólogo renomado, um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos, formado em Harvard. Ele é um dos maiores especialistas em traumas de memórias e tudo mais. E ele diz o seguinte, abre aspas: é bastante comum que vítimas esqueçam de detalhes periféricos, informações que não são tão centrais e não estão ligadas a fortes emoções do ataque, como o horário ou cor da roupa do agressor, ou que elas não consigam relatar com precisão a ordem dos acontecimentos. Em entrevista, o Hooper diz que há uma série de fatores que podem levar ao apagão. Às vezes as pessoas não apenas tiram essas memórias de sua consciência logo após o ataque acontecer, mas também desenvolvem um hábito automático de impedir que as memórias sejam recuperadas para a consciência, mesmo em situações que pareçam as certas para lembrá-la, diz. O que dá para entender, né, que dá para associar, é que é tipo assim, a pessoa apaga para tentar amenizar a carga emocional que acontece ali, né? Porque ela pode ser que ela não dê conta de lidar. É um processo mental, é um processo de homeostase psicológica que o teu cérebro cria, porque associando a possibilidade de você não conseguir lidar com o peso e a carga emocional que o acontecimento te provocou, te trouxe. Então o que ele faz? Ele apaga para você poder sustentar. Muito louco, muito complexo, difícil de falar. Muito interessante também. Pode ser que a Kudin tenha tentado representar esse estado aí do cérebro, esse estado de homeostase do cérebro, de tentar amenizar a carga emocional que o Boom passou, né? Porque foram muitas coisas ao mesmo tempo e podia ser que ele acabasse enlouquecendo. Então o cérebro meio que cria esse sistema de mecanismo automático que apaga a sua memória em relação a isso, a esse evento traumático, né? Ai, cansei, cara. Eu acho que é tão importante. Eu fugi totalmente do tema epistofilia, né? Mas eu acho que de certa forma tem relação, porque a epistofilia ela pode te trazer muitos traumas. Inclusive o estupro, ele tá associado muitas vezes, é uma característica de se envolver com criminosos, né? E tem gente que sente atração por isso. A importância de procurar por bons relacionamentos é tão óbvia. Se você tem esse problema, que é a epistofilia, vá se tratar. Eu não vou dizer pra ti que vai ser fácil, com certeza não. Mas é tão importante a gente procurar nosso desenvolvimento pessoal. Abafar o caso só vai piorar a sua situação. E eu não falo isso só relacionado para pessoas que têm epistofilia, né, que se envolvem com criminosos, porque isso também não tá só no mundo não tá só na periferia, essas mulheres que vão visitar presidiários e tal, não tá só aí. A epistofilia está presente também na elite, que inclusive que a Erika Murins fala. Eu não sei se é esse o nome dela, não sei nem se eu tô falando certo, eu vou falar só Erika. Tá na elite também a epistofilia, ela tá em muitas mulheres e é mais comum do que vocês imaginam, sabe? É muito importante a gente procurar relacionamentos saudáveis e tentem não confundir o amor